o maior exemplo de pregador do Evangelho de todos os tempos. Nunca houve, nunca haverá um pregador semelhante a Jesus Cristo. Pensa em um pregador bom, não chega nos pés de Jesus. Aquele pregador que tu segue nas redes sociais, não chega nem nos pés de Jesus. Aquele que te louvoa, não chega nem nos pés de Jesus. Porque Jesus, ele foi o maior pregador da história. E a Bíblia diz que ele estava na casa. Marcos vai falar sobre isso. E ele estava na casa. E segundo os historiadores, revela que esta casa era a casa de Pedro. Mas a Bíblia não vai mencionar em que casa era essa. Mas segundo os historiadores, revela que ele estava na casa de Pedro. Agora, Jesus, a Bíblia vai falar que ele entra na casa e começa a pregar e a ensinar a palavra de Deus. A Bíblia vai nos revelar isso. Jesus, ele entra na casa, começa a pregar, a ensinar. Jesus, ele era simples em suas pregações. Só que o que me chama a atenção no texto é que a Bíblia diz que ele entra em Cafarnaum pela segunda vez. Enquanto as pessoas sabem que ele está na cidade, logo ajunta-se uma grande multidão. Porque não era qualquer pessoa que estava na casa. E a Bíblia fala que ele entra pela segunda vez, aí a notícia se espalha e ajunta uma grande multidão. Muitos estavam lá para ouvir a palavra. Outros estavam lá para ser curado. Outros estavam lá por causa da multiplicação dos pães e peixes. Outros estavam lá como os fariseus e os escribas para observar, para dar nota de rodapé, para saber se ele está pregando bem, se ele está ensinando bem, se ele vai falar alguma besteira. Os fariseus vão para lá para observar Jesus pregar, para dar nota, para saber se ele vai falar alguma besteira. Mas uma coisa é certa: a casa estava cheia e o povo estava ali para ouvir a palavra de Deus. E uma coisa que nos chama a atenção, irmão, nesse texto, uma coisa que me chama a atenção é que Jesus encheu a casa porque a notícia se espalhou em toda a cidade. E uma coisa que nós observamos é que você deve entender que não foi Pedro que encheu a casa, não foi João, que é conhecido como discípulo amado, que encheu a casa. A Bíblia não vai falar que não foi Pedro e não foi João que encheu a casa. Quando as pessoas souberam que Jesus estava na casa, porque o que enche a casa é Jesus. O que enche a igreja é Jesus. Só que hoje nós estamos vivendo uma geração que quem enche a casa é o nome das pessoas que estão nos cartazes.
fulana de tal vai cantar em tal lugar, aí a casa enche. As pessoas deixam de vir para os seus cultos das suas próprias igrejas para seguir esse tipo de pregador e de cantor, porque hoje nós estamos vivendo uma geração que não é mais Jesus que enche a casa, e sim os pregadores. As pessoas não estão indo por Jesus, e sim pela fama das pessoas. Mas hoje, aqui nessa noite, quem enche a igreja não é pastor, não é os homens, não é as mulheres, não é a banca. A igreja enche porque Jesus está na casa. Você pode aplaudir a Deus? Não é o irmão que canta bem, não é o pregador que expressa bem, porque quem enche a casa é a presença de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava na casa, e as pessoas estavam na casa porque Jesus estava lá. Olha a Bíblia, irmão. Jesus estava lá, era por isso que a casa estava lotada. Quantos não são os pregadores que parece até clichê o que eu vou falar, mas quantos pregadores não chegam e dizem: Jesus está aqui? Quem não já ouviu? Quem já não já ouviu falar de pregadores dizendo: Jesus está aqui, igreja? Mas essa frase tem um significado muito profundo, muito forte, porque aonde Jesus está, algo tem que acontecer. Não é só dizer Jesus está aqui, não. Aonde Jesus está, algo acontece. Porque se você ler a Bíblia vai nos revelar que Jesus entra na cidade de Nair. Se você ler o texto todo, você vai ver Jesus fazendo alguma coisa. Jesus toca no esquife e o menino da viúva ressuscita. Lê o texto todo que você vai ver Jesus fazendo algo. A Bíblia vai nos revelar que Jesus ele chega na casa de Jairo. Se você ler o texto todo, Jesus vai fazer alguma coisa. Glória a Deus. Jesus entra no quarto só com os íntimos. Pedro, João e Tiago botam a multidão para fora. Jesus chega para a menina: Talita cumi, levanta! E a menina que estava moribunda é ressuscitada. Porque quando Jesus chega, algo ele faz. Glória a Deus, aleluia! A Bíblia vai dizer que Jesus ele entra na casa da sogra de Pedro. Se você ler o texto todo, você vai ver Jesus fazendo alguma coisa. A sogra de Pedro estava acamada, estava febril. Jesus chega na casa, o milagre acontece. E a Bíblia vai nos revelar que Jesus chegou em Cafarnaum. Se você ler até o fim, Jesus vai fazer alguma coisa. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele chega em Cafarnaum, e se você ler o texto de Marcos até o final, você vai ver Jesus fazendo alguma coisa, irmão. Porque a multidão estava lá para ouvir a palavra e os ensinamentos de Jesus. Se você ler o texto, você vai ver que as pessoas estão lá, não é por causa do movimento do repleto. As pessoas iam para ouvir os ensinamentos de Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Irmão, o crente, ele só permanece na igreja por causa da palavra. Não é cesta básica que segura crente, é a palavra. Não é chocolate da Que Bom, da Garoto, da Cacau Show.
de Coca-Cola, pão, cesta básica, tudo isso. Ei, o que segura a pessoa crente na igreja não é aquilo que damos, mas é a palavra de Deus. Sabe por quê, irmão? Pão e peixe nunca segurou a multidão. Pão e peixe nunca segurou a multidão. Para comer era mais de 5.000, mas para multiplicar era só um. E para ofertar, só um. Todo mundo comeu. Para comer 5.000. Mas a multiplicação dos pães e peixe não segurou a multidão. Porque quando Jesus ele trazia uma palavra exortativa, o povo ia embora. Aí o discípulo chega para Jesus e diz: Senhor, quem aguentará essa tua pregação? Está vendo aí que a multidão foi embora? Aí Jesus chega para Pedro: quer ir também? Pode seguir eles. Aí Pedro diz: Senhor, como iremos? Que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor? Pão e peixe nunca segurou a multidão. Para comer era 5.000 pessoas. Para multiplicar era só Jesus. E para ofertar foi só o menino dos pães e peixe, mais nada. Hoje, quantos não são os irmãos que dizem: a igreja está precisando disso, a igreja está precisando de ventilador, porque tem um ventilador ali do meu lado que parece um helicóptero da Ciopaé. A igreja está precisando de ventilador, pastor. A igreja está precisando de assento novo, cadeira acolchoada. A igreja está precisando de ar-condicionado. Poucos são para cobrar, mas poucos são os que contribuem. É igual a questão do: para comer era 5.000, mas para ofertar só tinham assim as praças da igreja. Para cobrar é muita gente, mas se você for contar os que contribuem com oferta, com dízimo, você conta dos dedos. Não dá para botar ar-condicionado, não dá para botar estofado, não dá para nada. Então, irmão, resumindo, pão e peixe não segura a multidão. Cesta básica, alimentar o faminto, não sustenta as pessoas da igreja, porque quem sustenta as pessoas da igreja é a palavra de Deus. O que mantém a pessoa na presença de Deus é a palavra de Deus. Para cobrar, são muitos. Eu estou com calor, estou começando a ar-condicionado aqui. Aqui eu também, vocês estão aí perto do ventilador aí da Ciopaé, mas está vendo que está balançando. E aqui não tem nada, só o vento do Espírito. Para cobrar é uma multidão, mas para contribuir são poucos. Uma coisa que eu acho interessante, sabe o que é? Para cobrar é muitos, mas para dar dízimo, para dar oferta são poucos. Mas o tanque do carro está cheio, a prestação do carro está paga, a prestação da moto está paga, o consórcio está pago, o plano de saúde está pago, a internet do celular está paga, o dinheiro da pizza depois do culto está garantido, e o dízimo nada. Mas está cobrando. A igreja está precisando disso, está precisando daquilo. Irmão, para que haja tudo isso, precisamos fazer que nem aquele menino. Ele deu o que tinha. O pão e peixe que ele tinha, ele disse: tá aí, Jesus, faz alguma coisa. Aí Jesus: eu vou fazer alguma coisa, eu vou multiplicar para essa multidão se alimentar. Posso dar glória a Deus? Quando fala em dinheiro, ninguém dá glória, né? Quando mexe no dinheiro da pizza para sair,
vida, né? É cesta básica, pão seco, chocolate, não segura ninguém na igreja, porque quem segura as pessoas da igreja é a palavra de Deus. Para comer a multidão, para multiplicar é só um, para ofertar só um. Alimento não segura ninguém. Quantos não são a igreja que estão por aí, irmão? Não estou falando, não estou criticando, eles estão fazendo uma obra boa, mas ninguém pode pegar ninguém pela boca. A Bíblia diz que Jesus pregava e ensinava, o que atraía as multidões é Jesus, mas o que segurava as pessoas era a palavra. Jesus atraía, o que permanecia, o que segurava era a palavra. Quantos não são os irmãos que estão caídos porque não vêm pela palavra e sim pelas bênçãos? Quantos irmãos não estão prostrados porque eles vêm para a igreja não é pela palavra, não é pelo ensinamento, mas é pelos milagres, é pelas bênçãos, é pelas vitórias. É a palavra que nos permanece em pé. Nos evangelhos, o diabo chegou para Jesus e disse: se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Já fez Jesus disse? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Pai. Glória a Deus. A Bíblia diz em João 17, santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. João 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Jesus é a verdade. Abacuque, no capítulo 3, a Bíblia vai dizer: Senhor, quando eu vi a tua palavra, logo a temi. Senhor, aviva a tua obra no meio da caminhada. Abacuque, capítulo 3, vai falar sobre isso. Se a igreja aprender a ouvir a palavra, o avivamento é consequência disso. O crente, olha para cá, ele aguenta 2 horas de louvor, 2 horas, mas 1 hora de palavra ele não aguenta. É a situação da igreja hoje. Se tiver aqui um louvorzão de 3 horas de louvor, o homem canta, a mulher canta, a criança canta, o pastor canta, o fulano canta, o outro cara mais canta, o cara que está na calçada canta. É 3 horas de louvor. Mas quando chega na hora da palavra, dá uma mijadeira, levanta e sai, as pernas começam a ficar dormentes, e aquele negócio todo, o povo não aguenta 1 hora de palavra. Hoje nós vivemos uma geração que as campanhas enchem mais do que os cultos de doutrina. Se eu fizer uma campanha aqui e trazer 7 pregadores, a igreja vai encher. No culto de doutrina está seco. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época que as campanhas enchem mais a igreja do que o culto de doutrina. O culto de doutrina a gente conta nos dedos: 1, 2, 3, 4, 5. E as pessoas esquecem que não é a vitória que deixa a gente de pé, não é a bênção. A gente recebe bênção aqui, amanhã nós temos mais, porque a gente não se satisfaz. O ser humano, ele não se satisfaz com bênção. Ele recebe a bênção aqui, aí amanhã ele quer mais. Por quê? Porque bênção não segura crente na igreja. Você nunca vai se satisfazer, você vai querer mais. Vivemos um tempo em que as pessoas querem bênção, mais bênção. Você recebe a bênção hoje, amanhã você quer mais. Você não se conforma. Todo dia você quer mais, porque nunca você vai ficar satisfeito.
sustenta não é a vitória. O que nos mantém de pé é a palavra. Pode isso na sua cabeça. O que nos mantém de pé não é a vitória, mas é a palavra de Deus. Quando você está na palavra, pode se levantar o diabo, o macumbeiro, o feiticeiro, o irmão da direita, o irmão da esquerda, aquele que te odeia, nada vai acontecer, porque você está firme na palavra. A Bíblia vai nos revelar que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma língua, mas estou aqui perguntando, a língua que está me difamando não vai prosperar, porque Deus vai entrar com providência. Sabe por quê? Porque quem nos sustenta é a palavra de Deus. O que nos sustenta é a palavra de Deus. Porque quando a gente está na palavra, sempre vai levantar aquele para nos fazer parar. Sempre vai aparecer um enviado do diabo para dizer: ei fulano, tu ainda está lá naquela igreja, ei fulano, tu ainda está lá naquele ministério, aí você vai dizer: eu estou lá, porque eu estou de pé por causa da palavra e do ensinamento de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Irmão, coisa boa é você pregar para quem ama a palavra, porque a palavra que você recebe aqui hoje é alimento para te sustentar amanhã. Glória a Deus. Você sabia disso? A palavra que você recebe hoje é o que vai lhe sustentar amanhã. Amanhã você amanhece desanimado, aí você vai se lembrar da pregação: eu estou de pé por causa da palavra. Eu estou de pé por causa da doutrina. Eu estou de pé porque o diabo me ensinou na Bíblia, através da revista, isso. Porque a palavra que nós ouvimos aqui é o que vai nos sustentar amanhã. Você acredita nisso? Uma pessoa está lá: você acredita nisso, irmão? Irmão, eu estou com mais de 26 anos que estou na fé, e eu ainda me sinto novo convertido, irmão. Meu Deus, eu ainda não sei nada da Bíblia. 26 anos. Mas por que tudo isso? Por causa da palavra, irmão. Porque o que eu já ouvi nessa trajetória até aqui, meu filho. Se eu fosse aquele crente que um pé na igreja e um pé no mundo, eu tinha ficado lá pelo mundo. Mas eu aprendi desde cedo que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Louvado seja Deus. Eu aprendi: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Santa Bíblia, irmão. Tem um bocado de crente a filme aí que está na igreja só por causa das revelações. Ei, irmão, revelação não segura crente. Tem um bocado de crente a filme aí que gosta de ir para a igreja só para receber as revelações. Ei, tem uma igreja ali que o homem revela até o CPF. Vai lá, tu vê se o teu nome está lá no SPC. Quem segura crente não é as revelações, não é as profecias. O que recebe, o que permanece o crente de pé é a palavra. Louvado seja Deus. Quantos não é os crentes, irmão, da nossa própria igreja, deixa de ir para o culto, porque o pregador que enche a igreja está no cartaz da revista, está na cartaz das redes sociais, eu vou para lá, eu vou para lá, Deus vai falar comigo. Deus está falando com ele todo dia. Mas o que é que ele quer ouvir? É a aliança com Deus. O que ele quer ouvir é que Deus está mandando dizer que vai dar uma casa nova para ele. O que ele quer ouvir é que ele vai ter que trocar de carro. O que ele tem que ouvir é que a igreja que ele está lá, no prédio
que o prédio está aqui, que Deus está aqui. É isso que eu quero ouvir, mano. Isso para mim são crentes abavidos que gostam de revelação, mas revelação não segura crente na igreja. O que segura crente é a palavra de Deus. Agora, Jesus está pregando. Eu vou voltar para o texto. Jesus está pregando. Mas sempre tem aqueles crentes que gostam de chegar atrasado, né? Eu vou para a igreja, isso, né? E vou voltar aqui para cantar na frente, vou chegar lá só no finalzinho do louvor. Aqueles crentes que gostam de chegar atrasado. Não, eu só vou chegar na hora da palavra. Jesus estava pregando, aí 4 irmãos se atrasou por motivo justo. Eles se atrasaram, aí os 4 que eram unidos saíram junto para a igreja. Eu não sei o que eles estavam falando no caminho até a igreja, mas uma coisa eu sei, eles estavam falando no culto. Pessoal, o pregador que está na cidade, o cara é bom. Aleluia, Deus. Quem vai pregar o Jesus? Jesus, aquele que veio naquela vez, ele está a segunda vez, o culto vai ser bênção. Eles vinham conversando os 4, com certeza era sobre o culto, que o culto seria uma bênção, que Deus ia derramar do seu poder, que o pregador que estava na casa era Jesus. Aí a Bíblia vai nos revelar que quando eles vão passando, de repente ele vê alguém caído. Ele vê alguém cair. Alguém que queria estar na casa aonde Jesus estava, mas não podia porque era paralítico. Quantas não são as pessoas, olha para cá, que eram para estar aqui e não estão? Não porque estavam doentes, porque não queriam estar aqui. O paralítico estava caído na beira do caminho, ele queria estar na casa aonde Jesus estava, mas não podia, porque era deficiente. Quantas pessoas não têm saúde, mas não quer vir para a igreja? Diz para a pessoa que está do lado, não vamos ficar em casa, sem nenhum propósito, com aquela vontade de não querer ir para a igreja. Lembra das pessoas que estão doentes lá, nos hospitais, desenganados pelos médicos, querendo ter a oportunidade que você está tendo hoje. Aquele paralítico queria ficar na casa, mas não podia. Queria ir para a igreja, mas não podia. Queria ver, mas não podia porque estava prostrado. E aqueles 4 que um dia estava caído, fizeram autoanálise. Um dia nós estávamos igual a ele, prostrado, caído. Irmãos, vamos deixar ele aqui, não vamos levar para a igreja. Lembra que nós estávamos no pecado, no lamaçal? Alguém estendeu a mão para nós? Hoje nós somos crentes. Hoje nós somos batizados do Espírito Santo. Vamos deixar ele aqui não, vamos levar para a igreja. A Bíblia vai nos revelar que eles pegaram 2 do lado e 2
Mas uma coisa que tu tem que entender, irmãos, é que eles estavam unidos. Eles foram, ajudou a trazer o paralítico para a igreja, porque um dia eles estavam caídos. Aí eles pensaram consigo mesmo: nós vamos levar ele para a igreja, viu pessoal? Agora não vamos deixar ele aqui. Lembra de Pedro, em Atos capítulo 3? Um paralítico na porta formosa. A palavra que Deus falou para o paralítico, que Pedro falou, foi isso: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia vai dizer que Pedro estende as mãos para o paralítico. Hoje, irmão, o problema é geral. Hoje, o problema é geral. As pessoas hoje têm ouro, têm prata, mas não estendem as mãos. Hoje, as pessoas têm ouro, têm prata, mas ninguém estende a mão para ninguém. A Bíblia vai dizer que um dia Pedro estava afundando. Sabe quem estendeu a mão para ele? Jesus. Sabe quem estendeu a mão para Pedro? Foi Jesus. Agora Pedro um dia teve uma mão estendida para ele, agora estava estendido a mão para o paralítico. Só sabe o valor de estender a mão para alguém só aquele que um dia teve uma mão levantada para ele. Mas a casa, aí aqueles paralíticos estavam prostrados. E eles disseram: vamos levar ele para a igreja. Mas a casa estava cheia. Aquelas 4 pessoas levaram aquele paralítico até Jesus para alcançar o milagre e ser salvo. A Bíblia vai nos revelar, irmãos. Vamos levar até a Jesus para ele ter um encontro com Deus. Irmãos, esses 4 irmãos foram salvos, alcançaram a salvação, mas a salvação não parou neles. Eles pensaram assim: Jesus me salvou, Jesus me curou, temos que levar vidas até a igreja. Hoje colocamos a responsabilidade para o outro. Eu não posso levar ninguém para a igreja. Isso aí é responsabilidade do evangelista. Isso aí é responsabilidade do pastor. Isso aí é responsabilidade da missionária. Não é? Isso para a pessoa que está lá: se Jesus te salvou, leva a salvação para a pessoa que está do teu lado. Porque quem gera ovelha não é o pastor, ao contrário, ovelha gera ovelha. O trabalho do pastor é cuidar. A gente está aqui para cuidar, para ensinar, para ministrar o evangelho. Agora, os 4 pegaram o paralítico, 2 do lado e 2 do outro. Irmãos, o que faz a diferença da igreja, o que faz a igreja crescer, é a unidade. Isso é a união. Aqueles 4 eram carregador de máquina. Assim é a igreja. Aqueles 4, eles tinham um propósito. Qual era? De levar o paralítico à igreja, onde Jesus estava. Agora tu imagina se eles fossem desunidos. Um puxava para um lado e o outro puxava para o outro, nada ia acontecer. A igreja, ela tem que estar unida.
Tem culto de varão. Quem vai ser o dirigente? Não interessa, vamos adorar. Tem doutrina. Quem vai ser o pregador? Não interessa, vamos receber a palavra. Vai ter culto de criança. Quem vai ser dirigente? Não importa, vamos adorar. A igreja tem que trabalhar no mesmo propósito. Tem escola bíblica. Quem é o professor? Quem vai dar aula? Não interessa. Nós vamos para aprender a palavra de Deus. Isso é unidade. Hoje nós estamos vivendo uma época que por todo crente fica com raiva. Por qualquer coisa tem briga na igreja. Por qualquer coisa o crente fica chateado, quer sair da igreja. Quantas não são as histórias de crente que sai da igreja por qualquer coisa, se desvia, vai para o mundo por qualquer coisa? Irmão, os maiores problemas da igreja é por causa de besteira. Diz para a pessoa que está do teu lado aí: o maior problema da igreja é por causa de besteira. As pessoas estão saindo da igreja. É porque tem a panela do fulano, tem a panela do cicrano, uma panela está rodando para um lado, um real dá para o outro, um está salgado, o outro está enxoto. Os problemas da igreja são por causa de besteira. É uma irmã que olha no pé, a irmã me olhou assim, dos pés à cabeça. A pessoa ficou com raiva. Eu não estou nem quem olha no pé à cabeça para mim, eu não estou nem aí, irmão. Pode me olhar, dos pés à cabeça para mim. Não estou nem aí, irmão. É o meu jeito. Tem gente não, quando a gente chega aqui, aí tem gente fofocando. Aí quando a gente chega, não estou nem aí, irmão. Eu não vou me chatear, eu não vou sair da igreja porque o fulano fala comigo, porque a cigana olha comigo atravessar. Aí os problemas da igreja acontecem por causa de besteira. Aí agora tu imagina João Batista, Pedro, Isaías fazendo uma reunião e vendo a igreja hoje. Rapaz, o irmão saiu da igreja porque não tinha oportunidade, né? Se esses três fizessem uma reunião e ver os problemas da igreja, eles iam ficar lá rindo lá no céu. Olha aí, mano, o irmão saiu da igreja porque não prega, arrancaram a minha cabeça, botaram na panela. Aí Isaías olha e diz: olha aí, a irmã saiu da igreja porque recebeu uma rabiçada da fulana de tal, e eu que fui cortado foi no meio. Só para tu ver que nossos problemas, irmão, são beija à vista dos anteriores. É verdade, sim. Aí Pedro vê aquela confusão de um irmão para um lado, um irmão para o outro, e vem da igreja, abre a igreja lá na esquina, o outro abre por causa de besteira. Aí Pedro vai dizer: e eu que fui crucificado de cabeça para baixo, pessoal. Os problemas da igreja acontecem por causa de besteira. Os quadros chegaram com o paralítico, mas chegaram na porta e foram barrados pela multidão. Já estou terminando. Chegaram aqui os quadros, chegaram aqui na porta, aí aqueles crentes que fica aqui com o braço cruzado, que não deixa ninguém entrar. Aqui tu não entra não. Ele vai que fica lá com os braços cruzados, ele nem entra, nem deixa os outros entrar. Aqui não tem vaga, aqui está lotado, fica por aí mesmo. Quem manda você chegar atrasado. Aí o paralítico veio naquela confusão e disse: pessoal, obrigado aí pelo esforço, viu? Vocês têm trazido alguém até aqui. Aí os padres disseram: calma, me atriste com você não. Aleluia, Deus. Quem tem aqueles crentes que ele nem entra na igreja e nem deixa os outros entrar na igreja, fica
fica amarrando. Foi o que aconteceu com o paralítico e os 4 homens. Aqui você não entra, aqui a casa está cheia. O paralítico já ficou desmotivado e disse: pessoal, mas só de você ter trazido até aqui já foi muita coisa. Obrigado aí. Aí os 4 disseram: calma, nós vamos levar você até Jesus. E a Bíblia vai dizer que eles subiram pelo telhado. Glória a Deus. E levaram o paralítico. Onde é que está Jesus? Está mais para frente. Vai destelhando aí. Onde é que está Jesus? Está longe, fulano e tal. Vai destelhando. Não, eu quero descer aí. Aonde? No meio. Aonde está Jesus? Eu não está longe. Pode ir logo destelhando aí. Está aqui. Jesus está aqui. Pois é aqui que nós vamos descer. A Bíblia vai dizer que desceram o paralítico pelo telhado. Jesus, o paralítico, ele desceu, subiram pelo telhado e desceram aonde estava Jesus. Jesus, vendo a fé dele, paralítico, disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Pega o teu leito e vai para casa. Glória a Deus. Irmãos, aonde Jesus está, algo acontece. Você pode aplaudir ao Senhor? Aonde Jesus está, algo acontece. Levanta todo o teu leito e vai para casa. O homem foi cativo e voltou liberto. O homem foi paralítico e voltou andando. O homem era prisioneiro da paralisia, da sua cama, estavam no calabouço e foi curado, foi liberto, foi transformado. O homem que foi carregado por 4, porque era paralítico, foi atrás de uma vitória, saiu com 2. Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Pega o teu leite e anda 2 vezes. Porque onde Jesus está, algo acontece. Talvez você não possa, até não estar vendo nada aqui. Eu não estou vendo nada aqui, não tem nenhum profeta, não estou vendo nenhum estralar de línguas estranhas, eu não estou vendo nenhum homem de branco passando na igreja, eu não estou vendo nada acontecer. Está acontecendo algo sim. Só de nós estar aqui já é providência de Deus. Quantos livramentos Deus já nos deu para nós estar aqui. Aplauda o Senhor, igreja. O paralítico foi levado cativo, mas voltou livre. As Escrituras dizem que o Filho do Homem veio libertar os que estavam perdidos. Fique de pé. Se o Filho vos liberta, verdadeiramente tu serás livre. O paralítico foi levado cativo, mas voltou livre. A Escritura diz que se o Filho vos liberta, verdadeiramente serei livre. O paralítico saiu, foi buscar apenas uma cura para a sua enfermidade, mas encontrou também o perdão dos pecados. Para mim concluir essa mensagem, irmão, Jesus é o mesmo hoje, o ontem e eternamente. Jesus, ele não mudou. O mesmo Jesus que curou o paralítico é o mesmo Jesus que quer te curar nessa noite. Talvez você não esteja paralisado fisicamente, mas está paralisado espiritualmente. Você não tem mais força de orar, você não tem mais força de ler a Bíblia, você não tem mais força para fazer mais nada na igreja, porque alguém te parou. Jesus te chama nessa noite para trazer salvação para você. Jesus te chama
nessa noite para trazer libertação para você. Talvez você esteja aqui cativo, talvez você esteja aqui aprisionado, mas Jesus te trouxe aqui para dizer para você: filho, filha, perdoado estão os teus. Deus te trouxe aqui para renovar essa aliança que foi quebrada um dia. Jesus te trouxe aqui e está estendendo as mãos para você, dizendo: eu quero te levantar do pó da cinza, eu quero te erguer e te trazer de volta para a minha presença. O Senhor te trouxe aqui para compartilhar do melhor que Ele tem na sua vida, que é o corpo e o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Eu quero convidar você que está aqui nessa noite, que veio pelo convite, que veio porque alguém lhe convidou. Você que está aqui nessa noite veio porque um carregador de maca trouxe você até a igreja para que você venha ter um encontro com Jesus. Você está aqui porque um carregador de maca trouxe você até aqui para se reconciliar com Deus, para se levar diante da presença de Deus, para fazer você se aproximar do Todo-Poderoso. O Deus não muda, Ele é o Deus de hoje, de ontem e de eternamente, e Ele está aqui para abençoar a tua vida. Eu quero convidar você que está afastado, eu quero convidar você que está distanciado, eu quero convidar você que está na igreja, mas não sente mais a presença de Deus. Deus não está aqui como o teu juiz. Deus, Ele não está aqui para condenar, mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele tem vinho, Ele tem pão, Ele tem leite, Ele tem um fardo suave e leve. A Bíblia vai dizer em Mateus 11:28: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você está cansado? Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Tem alguém que está distanciado? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem aqui na frente, irmão, não se envergonhe não. Aquele que está na presença do Pai, ele encontra refrigério para a sua alma, ele encontra refrigério para o seu espírito. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Pai, diante da tua presença, Senhor, eu apresento ao Brenda Chás, eu apresento o teu povo, meu Deus, que ouve, Senhor, essas pessoas que aí nos teus campos eles estão falando contigo, a tua filha, meu Pai, que está aqui sobre o altar, que está expressando as suas necessidades diante de ti, a tua filha, meu Pai, que está aqui falando contigo, Senhor, porque ela sabe que o Senhor tem ministrado ao coração dela. Senhor, segura na mão dessa tua serva, traz um renovo, traz um fortalecimento, traz uma unção para a tua serva nessa noite. Da mesma forma, meu Pai, esse crente que ora comigo aí no seu lugar, essa pessoa que está envergonhada de vir aqui na frente, mas tu conhece o coração dessa pessoa, tu conhece a mente dessa pessoa, Senhor, tu sabe das suas necessidades, das suas carências. Deus, o teu Espírito Santo que tem intercedido pelo teu povo, que tem intercedido pela tua igreja, Pai, eu quero pedir, Senhor, pela vida desta senhora também que está aqui ao lado desta obreira. Deus, eu quero pedir, meu Deus,
que o teu Espírito Santo venha descer sobre a tua filha nessa noite, trazendo a vitória, trazendo o milagre, trazendo a cura, trazendo a restauração da saúde. Deus, eu quero abençoar a vida da tua filha nessa noite de domingo. Deus, derrama a unção na vida da obreira Jace, a tua filha que está aqui sobre este altar, porque necessita da tua unção, necessita do teu poder. Pai, que o Senhor venha descer com a unção dupla sobre a vida da tua filha. Pai querido, eu quero ministrar sobre a vida da igreja, que vai compartilhar do teu corpo e do teu sangue. Essa pessoa que está reconciliando contigo, essa pessoa que está distanciada, mas está arrependido do que fez, e veio nessa noite para renovar uma aliança contigo. Senhor, abençoa o povo. Não permita que saiamos daqui sem ao menos partilhar do teu corpo e do teu sangue. Deus, eu quero abençoar a obreira Jace, eu quero abençoar essa senhora que está ao lado dela, eu quero abençoar o teu povo, e nos ajuda a mantermos a comunhão contigo, porque sem a comunhão, sem a santificação, nós não veremos a ti. Pai, eu abençoo as tuas filhas, eu abençoo a tua igreja, em nome de Jesus. E as palmas do meu Senhor. Glória a Jesus. Pode aceitar-se. Glória a Jesus. Irmãos, abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios. Glória a Jesus. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Verso 23. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui o nosso diácono Chico, o nosso diácono Cosmo, para estar servindo aqui à mesa. Diácono Cosmo, diácono Chico. Irmão, nós vamos entrar agora na administração da ceia. Só cearão os que são batizados nas águas, tá bom? Ah, mas eu sou de outra igreja, não tem problema. Se for batizado nas águas, não tem problema de compartilhar do corpo, tá bom? Diz assim a Bíblia Sagrada: porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, a partir disso, tomai e comei isso, que é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois se abre o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comereis este pão e bebereis esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Feche teus olhos, Pai. Eis aí, Senhor, os elementos diante de ti. Este pão, este vinho, que a tua igreja vai compartilhar, Senhor. Senhor, não deixa o teu povo brincar, Senhor, com aquilo que é sagrado, mas nos ajuda a compartilhar, Senhor, verdadeiramente
nós não comermos do pão do Senhor, não teremos parte contigo. Eu consagro este pão, eu consagro este vinho sobre este altar. Que todos que venham compartilhassem, venham fazer isso em memória de ti. Eu consagro esses elementos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Missionária Juliana, adorando ao Senhor, enquanto os nossos diáconos